O SBC, para quem não sabe ainda, é um coletivo que faz projetos socioculturais. E eu sou Santuza Tu, representante desse coletivo. SBC, samba, bobagem e cerveja. Uma coisa que a gente gosta de fazer é ressignificar algumas palavras. Hoje nós vamos ressignificar a palavra comemorar. Comemorar tem dois sentidos, no mínimo. Um, comemorar, festejar. E o outro, comemorar, lembrar e apropriar da história e fazer história. Aprendi com Frei Beto. Vou cantar um pedacinho de uma música. Desafio aceito, bora pesquisar o que o amor não é e o que o amor será. Essa é um pedacinho da música que eu fiz em parceria com o querido Ronaldo Leon. E eu tô usando esse pedacinho dela para contar do desafio. Desafio aceito, bora pesquisar. Em dezembro, teve aqui em Belo Horizonte o lançamento do livro sobre a China, do Elias Jabbour. China, o socialismo do século XXI, na livraria Dom Quixote. E aí, a Antonieta e o camarada Gilson Reis, a gente começou a conversar sobre os 100 anos do PCdoB e também os 100 anos da Semana da Arte Moderna. E a gente dá importância para essa apropriação da história. Então, naquele dia, nós nos fizemos perguntas. O que levou aquela reunião de grandes artistas brasileiros à época? Qual era o contexto histórico, social do Brasil, político? E o que estava acontecendo também no mundo? E como a arte se coloca tanto como reprodutora das ideologias, como também construtora de novas ideias. Esses questionamentos nos instigaram. E esse foi o desafio que o Gilson nos lançou. O SBC é assim. Então, a gente encomendou a pesquisa às nossas duas SBCenses famosas, que se meteram a jornalistas investigativas. A Angel e a Rochelle. São duas personagens do SBC. E o resultado foi interessantíssimo e a gente quer compartilhar com vocês. Eu vou começar com a pesquisa especificamente sobre a semana. E a Antonieta, que é historiadora, vai falar depois para a gente sobre o contexto histórico e político do Brasil e do mundo naquela época. O que foi a Semana da Arte Moderna? Essa semana ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo, em 1922. E tinha como objetivo mostrar as novas tendências artísticas que já vigoravam na Europa. Essa nova forma de expressão não foi compreendida pela elite paulista, que era influenciada pelas formas estéticas europeias mais conservadoras, a arte clássica. O idealizador desse evento artístico e cultural foi o pintor de Cavalcanti. Nesse período repleto de agitações, os intelectuais brasileiros se viram num momento em que eles precisavam abandonar esses valores estéticos antigos, ainda muito apreciados aqui no Brasil e aqui na Europa, mas eles queriam abandonar esses padrões estéticos para dar lugar a um novo estilo completamente contrário, sabe? E que não se sabia os rumos que ia dar nisso, assim, o rumo a ser seguido.
Mas no Brasil, o descontentamento com esse estilo anterior foi bem mais explorado no campo da literatura e da poesia. Mas outros campos também, como nós vamos ver, também se despontaram. E como que foi a semana? Então, como eu já disse, em 1922, realizada entre 11 e 18 de fevereiro. A explosão de ideias inovadoras que queriam abolir por completo aquela perfeição estética tão apreciada no século XIX e início do século XX. Os artistas brasileiros buscavam identidade própria e a liberdade de expressão. E com esse propósito, experimentavam diferentes caminhos sem definir padrão. A regra era não ter regra. Isso deu na incompreensão e na insatisfação das pessoas que foram assistir esse movimento. Logo na abertura, o Ronald Carvalho, ao recitar o poema Os Sapos, escrito por Manuel Bandeira, a plateia vaiou e gritou, super desaprovou. Não era para a época, não. Mas, embora tenha sido alvo de muitas críticas, a Semana de Arte Moderna só foi adquirir importância real inserindo suas ideias nas várias áreas das artes ao longo do tempo. Essa arte modernista continuou a se expandir, principalmente pelo movimento antropofágico. Mais tarde, em 60 e tantos, temos o filme Macunaíma, um herói sem nenhum caráter, baseado no livro de Mário de Andrade. Vou mandar para vocês no blog o link para ver o filme no YouTube, vale a pena. Então, importante, principais artistas que participaram da Semana da Arte Moderna. Deixa eu ver aqui no meu roteiro. Destaque para Mário de Andrade, né? Um dos principais nomes da semana. Ele é escritor. Mas outras pessoas importantíssimas. Já falei do Di Cavalcanti, que era pintor. Nas artes plásticas, Anita Malfatti, pintora. Vicente do Rego Monteiro, pintor. Inácio da Costa Ferreira, caricaturista, desenhista e ilustrador. John Gress, pintor. Alberto Martins Ribeiro, pintor. Oswald Goeldi, pintor. Victor Brecheret, escultor. E Delgardo Leão Veloso, escultor. E William Harberg, também escultor. Na literatura, Oswald, Mário de Andrade, o mais importante, Oswald de Andrade, seu irmão. Sérgio Minier, escritor, pintor e poeta. Plínio Salgado, escritor. Menotti Del Pique, escritor. Ronald de Carvalho, poeta e político. Álvaro Moreira, escritor. Renato de Almeida, escritor. Guilherme de Almeida, escritor. Ribeiro Couto, escritor. A música, o mais importante, Heitor Villa-Lobos. Mas tinha também Guiomar Novaes, tinha também Frutuoso Viana e Hernani Braga. E na arquitetura, Antônio Garcia Moya e George Prisrembel, nem sei se assim fala o nome, não conheço.
Outros destaques de artistas que ou participaram da semana ou estavam presentes, ou na época, ou antes, ou depois, principalmente mulheres, as invisibilizadas. Tarsila do Amaral, pintora, desenhista do modernismo. O seu quadro Abaporu, de 1928, um pouco depois dessa semana, inaugurou o movimento antropofágico nas artes plásticas. Gilson deve falar sobre ela, nem sei porquê. Outra maravilhosa, Pagu, Patrícia Galvão, escritora, poetisa, diretora, tradutora, desenhista, cartunista, jornalista e militante comunista. O crime sagrado de ser divergente, nós o cometeremos sempre. Frase de Pagu. E outra também, Eugênia Álvaro Moreira, atriz e diretora de teatro. E a Angel selecionou 2 curiosidades sobre essa semana. Naquela que eu já falei, a leitura do poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, que foi feita por Ronald Carvalho, o teatro fez cor e atrapalhou a leitura, mostrando a desaprovação. Os Sapos, vale a pena a gente ler. Olha que legal. Vou tentar declamar essa poesia para vocês. Os Sapos, Manuel Bandeira. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz os deslumbra, em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos, que arte! E nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom frumento, sem joio. Faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhe dei a norma. Reduzi sem danos. A formas, a forma. Clame a sapataria. Em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Brada de um assomo o sapo tanoeiro. A grande arte é como lavor de joalheiro. Urra o sapo boi. Meu pai foi rei. Foi, não foi. Foi, não foi. Muito boa. Outra curiosidade. No dia 17 de fevereiro, Villa-Lobos fez uma apresentação musical para encerrar a semana. Ele entrou no palco calçando num pé um sapato e no outro um chinelo. E aí o público vaiou até porque considerou a atitude desrespeitosa. Depois falaram que o Villa-Lobos entrou desse jeito porque estava com um calo no pé e aí o sapato machucava. E nessa altura do projeto que a gente teve a ideia, que é mais um convite. Assim, depois de ler isso no blog e de ver esse meu vídeo, quem sabe você anima de escolher uma pessoa
artista da semana da arte moderna e fazer um pequeno texto e gravar um vídeo sobre este ou esta artista que você escolher, dizendo um pouco sobre ela ou sobre ele e mostrando um pouco da sua arte, que é um poema, uma música, um quadro, seja o que for. Aí a gente publica no nosso blog e no nosso canal do YouTube. Que tal? Vamos aguardar, viu? E aproveite também para se inscrever no nosso canal do YouTube e no nosso blog, viu? Para receber e comentar sobre os vídeos desse projeto. E sobre outros vídeos também. Vai ser muito bacana. E agora, dando sequência à nossa pesquisa, a nossa SBCense historiadora Antonieta Shirlene vai gravar para nós sobre o contexto histórico-político do Brasil e do mundo na época dessa semana. A pesquisa da Angel e da Rochelle. Aguardamos. Antonieta, é com você.